Oi meninas, tudo bem? Hoje eu postei no meu Instagram um stories falando pra vocês me sugerirem perguntinhas, me mostrarem as dúvidas que vocês têm em assuntos gerais, assim, porque eu ia fazer um faxina e fala. Bom, eu já comecei a faxina aqui em casa, eu já lavei o banheiro e agora eu vou lavar a louça. Como eu vi que se eu fizesse as outras atividades da casa ia ficar, às vezes, o som meio distante porque eu ia ficar andando, eu preferi gravar enquanto eu lavava a louça e se faltar um pouquinho de assunto a gente grava em outro ambiente da casa. Bom, então eu vou começar aqui lavando minha loucinha, tem muita louça pra lavar, então vocês podem ficar tranquilos que vai dar pra falar bastante com vocês. A primeira coisa que eu acho que é uma dúvida geral, que eu recebi bastante gente me perguntando, é a respeito de morar sozinha novamente, se eu tô morando sozinha. Ai, me desculpem, gente, a luz, porque eu tô com a luz natural aqui na janela e se o sol oscilar, a claridade vai oscilar em mim, mas espero que a imagem esteja boa. É a respeito de eu estar morando sozinha novamente, né? Pra quem não sabe, eu moro em uma outra cidade que não é a cidade dos meus pais, e eu moro sozinha desde 2012. E aí, no início, eu morei sozinha em um apartamento que tem até um vlog mostrando um tour por esse apartamento aqui no canal. Em um segundo momento, eu fui morar com mais duas meninas, né? Num apartamento maior, um apartamento que tinha 3 quartos e, né, era grandão e tal. E era mais perto dos meus amigos, era mais perto, né, das pessoas que eu convivia. E aí, beleza. Por que eu resolvi voltar a morar sozinha? Por que eu voltei, né? Primeiro, deixa eu explicar que vai ter tour por esse apartamento aqui novo. Eu só tô esperando chegar a cabeceira da cama e os puffs da sala que eu encomendei. E o tampo da minha mesa de jantar que trincou. E eu pedi outro tampo que vai trocar. Então, assim que trocar essas 3 coisinhas que chegarem, eu vou gravar o tour pelo apartamento pra vocês. Eu acredito que agora mesmo, né, eu tô gravando esse vídeo em junho, né, tô preparando os vídeos pro mês de julho, mas eu acredito que agora mesmo no mês de julho eu vá já gravar o tour pra vocês, porque a previsão que chegue é agora, essa semana, mas aí a entrega vai ter que ser agendada porque eu comprei em outra cidade essas coisinhas. Mas então vamos lá, por que eu mudei de apartamento de novo? Por que eu tô morando sozinha? Graças a Deus, gente, eu sou feliz de poder falar, né, que o mundo gira, as nossas perspectivas mudam, os nossos pontos de vista, as nossas vontades mudam. E quando eu resolvi morar com mais duas meninas, tiveram diversos fatores que influenciaram. Eu estava cansada de ficar sozinha, né? Eu tinha acabado de passar por muitas mudanças na minha vida e tal. E as pessoas que me cercavam não estavam morando perto de mim no meu apartamento antigo. Eu achava o custo daquele apartamento muito alto. Ele era um aluguel caro. Mesmo que vocês me mandaram nos comentários lá dizendo do tour desse apartamento, dizendo que o preço estava super ok, que na cidade de vocês era até mais caro, eu achava o apartamento um custo muito alto, né? Apesar de ser um apartamento que já vinha mobiliado, tinha uma qualidade de mobília muito boa, era um apartamento caro. Então eu mudei de apartamento, né, por diversos fatores e fui morar com as meninas. Mas assim, gente, morar com pessoas, né, é difícil. Morar com outras pessoas é complicado. Não tive nenhum problema, assim, especial com as meninas, não tive nada, assim, pra falar, eu estou saindo, né, porque briguei, não. O que aconteceu foi o seguinte, uma das meninas que morava comigo resolveu ir morar com o namorado. Então, ela naturalmente já iria sair do apartamento. E aí, sobraria eu e mais uma outra moça. E eu e ela, em conjunto, nós achamos melhor desfazer do apartamento e ficar cada uma para um canto. Por quê? A gente teria que convidar uma outra pessoa para morar com a gente. Uma pessoa que provavelmente a gente não iria conhecer, porque as pessoas que a gente conhecia já tinham suas respectivas casas e tal. E, assim, no fundinho do coração, eu queria morar sozinha, novamente. Porque hoje, gente, a vida muda, como eu falei.
Hoje eu tenho um namorado que vem me visitar aqui quase sempre. E no outro apartamento a gente perde um pouco da privacidade, né? Porque você fica, né, com outras pessoas, convivendo com outras pessoas. Então, às vezes, você quer fazer um jantar, quer fazer alguma coisa e fica limitado porque, né, você não tem privacidade. Então, isso eram coisas que vinham me incomodando. O segundo ponto é que o ano passado eu fiquei o ano inteiro de carro aqui. Eu fiquei com o carro do meu pai. Aqui ele deixou o carro comigo durante esse ano por questões nossas lá de casa. Minha mãe ficou muito doente o ano passado, precisou fazer duas cirurgias muito grandes e teve que ficar um ano sem dirigir. Então lá em casa a gente só ficou com um carro e esse carro e o outro carro ficou comigo, né? Como a gente tem dois, não ia usar os dois em casa, então ficou comigo. Então eu tava tranquilo no apartamento que eu morava, porque ele era longe da faculdade, mas eu tinha carro. E aí, o que acontecia? Chegaria esse ano, eu ia ficar sem carro, porque meu pai voltou a dirigir, e eu ainda não tenho meu carro. Eu pago um consórcio, mas um consórcio que ainda não saiu, ou seja, eu estou a pé. Então, o que acontece? Eu estando a pé, eu ficaria menos confortável para ir para a faculdade, né, da onde eu tava morando. Então, mais um motivo. Então, assim, foram vários fatores. E aí eu achei esse apartamento. Depois que a gente resolveu desfazer e tal, uma amiga minha, a Bia, beijo, amiga, tem um amigo que é dono desse apartamento que eu moro hoje. O apartamento não tinha nada de mobília, apartamento zero. E como vocês sabem, eu só tinha mobília do meu quarto, né? Cama, guarda-roupa e escrivaninha. Não tinha mais nada. E a televisão, né, do meu quarto e tal, não tinha mais nada. Então eu precisaria comprar todas as coisas do meu apartamento novo, né? Então, assim, foi um processo complicado. Em primeiro momento eu procurei apartamentos que já vinham mobiliados, mas a faixa de preço deles era muito parecida com aquele primeiro que eu morava. Então, ficava bem difícil de eu alugar novamente, passar de um aluguel. Falando em valores, o apartamento que eu dividia com as 3 meninas, eu pagava R$400 de aluguel. E os apartamentos que eu tava vendo pra morar sozinha, que eram mobiliados, era na faixa de 1.300, 1.200. Então, assim, eu ia subir quase R$1.000 o valor do aluguel pra morar sozinha. Então, ficava um pouco complicado. E aí, eu tive uma achada, que foi esse apartamento aqui que eu moro hoje, que é um apartamento super bacana. Ele tem 60 metros quadrados. É como se fosse Assim, a estrutura dele é de uma kitnet, porque ele tem um quarto, um ambiente conjugado que é sala, cozinha, sala de jantar e um banheiro. Mas ele é grande, ele tem 60 metros quadrados. Esses apartamentos normais, assim, da MRV, tem na faixa de 50 metros quadrados. Eu sei porque uma amiga minha mora em um. Então, é maior que esses comuns que a MRV, por exemplo, constrói. Então, é um apartamento grande, é um apartamento grandão. O aluguel desse apartamento estava super dentro do que eu estava querendo, estava super dentro do que eu estava buscando, porque já vinha bastante coisa, assim, já estava incluso a internet, a Sky, estava incluso, já vinha um ar-condicionado no apartamento, apesar de não vir nenhum móvel, vinha um ar-condicionado e uma televisão. Então eu poderia deixar uma TV na sala e uma TV no quarto. E eu adorei, ele era pertinho da faculdade também, ele é bem perto, dá 5 minutos eu tô na universidade. O que pra mim ficou show de bola. Então o que eu precisei fazer foi mobiliar o apartamento. Então eu mobiliei, eu precisei comprar os móveis da sala. Esses móveis da cozinha aqui, esse armarinho, ele veio do apartamento antigo da minha irmã, que ela mudou de apartamento. E não cabia mais esse armário, eu peguei, mas aí eu comprei micro-ondas, comprei os móveis da sala, comprei o painel do quarto eu já tinha, mas não estava montado no meu quarto antigo. Montei o painel do quarto, fiz alguns ajustes. Meu amor me deu a minha geladeira, ele comprou uma geladeira pra mim, porque, como eu já disse pra vocês, a gente tem intenção de morar junto em breve, então ele tá me ajudando, né, nessa. Onde ele pode, ele me ajuda. Então ele me deu a geladeira e por aí vai. Eu tô aos pouquinhos mobiliando. Então agora, pra mobiliar completo, tem um trem que passa aqui. Para mobiliar por completo, tem uma linha de trem no fundo da minha casa.
Então, pra mobiliar completo, agora faltam só os puffs da sala, que como eu mandei fazer porque era com um estofado diferente, falta eles chegarem, falta a cabeceira da cama e falta o tampo de vidro da minha mesa de jantar, que eu trinquei. Na primeira semana que eu comprei a mesa, eu trinquei o tampo de vidro. Mas eu já tinha pedido outro antes de eu trincar, porque a mesa veio riscada. Então eu pedi pra trocar o tampo e, consequentemente, também acabei quebrando depois. Mas enfim, esse é o motivo de eu ter mudado de apartamento, porque eu tô morando sozinha de novo, e vamos pro próximo assunto. Outro assunto bem comentado é sobre o meu mestrado. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre como eu ingressei no mestrado, como que tá sendo a minha adaptação, porque é totalmente diferente da universidade, tá? Nossa, a luz tá estourada. É totalmente diferente da universidade, é totalmente diferente do que fazer faculdade, mestrado. É uma outra vibe, outros tipos de pessoas que estão em volta, outros conceitos. É bem bacana, eu tô amando, mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre o mestrado. E eu queria falar, né, explicar pra vocês. Eu não me formei no final do ano, tá? Eu não sei se eu expliquei mal, eu não sei como é que foi. Eu não estou formada ainda na faculdade. Eu pego meu diploma em setembro. Por quê? Quando eu fiz o semestre passado, né, quando eu estava no semestre passado da faculdade, a minha intenção era me formar em 4 anos e meio, um semestre antes, adiantar um semestre. Mas eu não consegui, porque tiveram algumas alterações na faculdade que fizeram com que algumas matérias batessem horários. Quem faz faculdade deve entender, faculdade pública deve entender esse negócio de grade horária, né, que geralmente batem o horário das aulas. Então acabou que eu tive que atrasar, que na verdade não é atrasar, porque eu vou me formar nos 5 anos normal do meu curso, mas eu me formo agora, no meio do ano, e em setembro eu pego meu diploma, né? Setembro é a colação de grau. Mas eu já fiz a festa de formatura, tudo, e eu fiz a festa de formatura com uma turma antes da minha. Uma turma de antes. Por quê? A minha turma não vai fazer festa de formatura. Então, pra eu não ficar sem a festa, porque eu sempre fiz muito a festa de formatura, eu fiz a festa com uma turma antes. E eu não vejo problema nenhum nisso, gente. Minha festa foi maravilhosa, eu aproveitei muito, mesmo não estando com diploma. Pra mim foi um momento, assim, de celebrar com a minha família, com os meus amigos, aquele momento de conclusão, né, de qualquer forma. Me perguntaram sobre o meu óculos, eu já vou mostrar pra vocês que ele tá aqui. Eu não coloquei porque ele bate reflexo do sol. Esse meu modelo é um modelo tão lindo, da Ana Hickman. Eu troquei ele esse ano porque meu grau aumentou. Eu tenho miopia e astigmatismo e meu grau não é baixo, meu grau é alto. Então, assim, por isso que vocês me veem quase que o tempo inteiro de óculos. Ou eu tô de óculos ou eu tô de lente. Eu uso os dois, óculos e lente. Deixa eu mostrar pra vocês. É esse aqui, ele tá sujo, eu vou lavar ele agora. É esse modelo aqui da Ana Hickman, deixa eu ver se ele tem código. O código dele é... Bom, tá escrito aqui, HI 6041H02. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ver se a câmera vai pegar, né? Acho que pegou, né? Então, esse é o modelinho do meu óculos. E ele por dentro ele é verde e por fora ele é azul. Ele fica assim, ó, várias cores. É super bonito esse óculos, ele tem um modelo, deixa eu pôr pra vocês verem. Ó, ele é bem, eu gosto dele, eu acho ele bem bonito. E aí eu uso óculos, eu só tirei agora mesmo por causa do reflexo do sol. Outro assunto bacana de falar é sobre a low carb. Me perguntaram assim, o que foi que me inspirou a fazer a low carb? O que foi que gerou essa vontade em mim de fazer a low carb? Como que eu consigo controlar, né, a ingestão de carboidrato no organismo e tal? Então eu vou falar assim. Em primeiro momento, eu iniciei a low carb, até tem vídeo aqui no canal de quando eu iniciei a fazer a low carb e tal, porque foi uma dieta que me encantou pela quantidade de sabores que a gente consegue ter, porque é uma dieta gostosa, é uma dieta que equilibra os nossos picos de insulina no organismo, faz com que a gente se sinta saciado por mais tempo, tenha menos fome, então assim, diversos benefícios. Isso em um primeiro momento. E hoje, eu falo que a minha alimentação, ela não é só low carb, ela é uma alimentação de comida de verdade, né? Até no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, me segue lá, @nanasmakeup.
a minha alimentação hoje, ela é baseada em real food, né? Que é comida de verdade. Então, assim, eu não tenho mais a carbofobia, aquele medo de carboidrato. Eu como carboidrato. Porém, a questão é que ele não é a base da minha alimentação. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, uma sopa com legumes, cenoura, chuchu, beterraba, berinjela, faço uma sopa, vamos supor, um sopão de legumes com vários legumes. Eu coloco uma batata na sopa. Poxa, eu vou fazer uma panela de sopa. Por que eu não posso colocar uma batata que vai dar um pouco mais de textura, um pouco mais de cremosidade e vai dar sabor, sabe? Essa uma batata não vai me matar. Eu comer um pedaço de aipim no almoço, se eu tô com vontade, não vai me matar. O que vai me matar não, o que vai prejudicar e que aí no caso não é low carb, é você tornar isso a base da sua alimentação. Esse diário da dieta que eu tô fazendo, esses vídeos, né, que eu vou postar esse Faxina e Fala depois, né, de quando eu iniciar esses vlogs do meu desafio de alimentação. Esse desafio meu de alimentação, vocês vão ver que eu consumi frutas, eu comi carboidrato, eu consumi, mas isso não é a base da minha alimentação, então eu não vivo disso, né? Vocês vão ver que vários dias eu comi frutas e eu não engordei, eu emagreci, continuei emagrecendo e continuei com o nível de fome igual, saciedade igual, não senti mais fome por isso, não engordei por causa disso. Só que as frutas, os tubérculos, eles não são a base da minha alimentação. Então eu acho que a gente não precisa ter medo do carboidrato. Eu acho que a gente tem que sempre buscar melhorar a nossa alimentação. E o que seria melhorar a nossa alimentação? Comer comida que é de verdade, comer verdura, comer vegetal, comer salada, comer proteína animal, não precisa ter medo da gordura natural dos alimentos. Isso não quer dizer que você vai acrescentar gordura nos seus alimentos, mas você não precisa ter medo de uma linguicinha, você não precisa ter medo de uma picanha que tenha gordura, você não precisa ter medo dessas coisas, porque isso tudo é natural, é proveniente da natureza. Então, basicamente é comer comida de verdade. E, gente, eu vou ser sincera, isso tá me fazendo um bem tão grande, fisicamente e mentalmente. Comer comida de verdade é um alimento não só pro corpo, é um alimento pra alma. E quando eu falo isso, é porque, assim, eu já sofri muito com compulsão alimentar e eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, porque eu sei que muita gente sofre com compulsão alimentar e eu fui uma pessoa que sofri durante muitos anos com isso. E eu nunca acho que contei pra vocês, na verdade, né? Eu sofri muito, a minha cabeça sempre foi bem descontrolada com esse aspecto. E o fato de me alimentar com comida de verdade, de exercer o autocontrole que eu tô exercendo nesses 30 dias de desafio, estão fazendo a minha compulsão ir embora. Eu não tive nenhum ataque de compulsão esse um mês que eu tô fazendo esse desafio. Eu não tive. E pra mim passar um mês sem ataque de compulsão era algo assim bizarro, porque isso não acontecia. Há muitos anos que isso não acontecia. Então, eu tô me sentindo assim, viva, sabe? Eu tô me sentindo no controle da situação. E pra mim isso não tem preço, sabe? Não tem peso na balança, não tem roupa que sirva de tamanho menor, não tem nada que pague isso. O valor de você controlar o que você ingere, de você controlar a sua alimentação baseado no que o seu organismo precisa e não o que a sua cabeça manda você fazer, sabe? E assim, eu como bem, gente, eu como bastante, sabe? Eu me sinto satisfeita o dia inteiro, eu não tenho aquelas coisas de passar fome, não. E eu tô ficando com um corpo mais bonito, eu tô me sentindo melhor, cabelo, unha, pele, tudo. Então, assim, respondendo a pergunta, né? Em um primeiro momento, a low carb foi o que me iniciou, né, nesse mundo. Foi o que me inseriu nesse mundo novo que agora tá na moda, falar em low carb, falar em comida de verdade e tal. Foi o que me iniciou. E em um segundo momento, eu descobri que era muito mais do que cortar carboidrato. É um estilo de vida, é você nutrir o seu organismo, é você não precisar ficar se compensando com comida, sabe? Então, é isso, é comer comida gostosa, comer comida de verdade, sem ter medo
da gordura natural dos alimentos, mas também sem colocar mais gordura do que os alimentos têm. É você não ter medo do carboidrato, mas também não fazer ele a base da sua alimentação. É você ter como base da sua alimentação comida de verdade, vegetais, verduras, legumes, né, proteína animal e os laticínios também, que tem uma gordura excelente, e por aí vai. Só que vale ressaltar, isso eu disse no vídeo do início do desafio, mas eu vou falar agora de novo. No último vídeo que eu tinha postado sobre a low carb, eu recebi um comentário muito bacana de uma nutricionista, dizendo que ela sentia muita frustração e muita raiva mesmo, de ver blogueiras me citando, por exemplo, e né, falando de outras pessoas também, dando dicas de alimentação e tal, como se tivessem propriedade pra falar disso. E cara, eu vou ser muito sincera, eu concordo com ela, as nutricionistas são pessoas que estudaram anos pra ter propriedade pra falar sobre uma alimentação, pra ter propriedade pra falar sobre um estilo de vida. Então eu sugiro que você sempre vá a uma nutricionista. Eu tô falando as minhas experiências, mas eu não sou ninguém pra falar o que você deve ou o que você não deve fazer. Com certeza os nutricionistas estão aí pra isso, com muito mais propriedade que eu pra falar desses assuntos. Afinal, eu sou engenheira mecânica e não tem nada a ver com nutrição. Vou limpar o fogão agora porque a louça acabou e daí ficou complicado. Não sei nem se é útil falar pra vocês, mas eu uso esse Mr. Músculo aqui pra limpar. Eu prefiro o da Veja desse aqui, mas é que o dia que minha mãe comprou esse aqui pra mim, ela me deu. Não tinha o da Veja, mas tudo bem, eu vou usar o Mr. Músculo. Então, pra finalizar, pra não ficar muito grande, que já tá grande esse faxina e fala aí, eu queria falar a respeito de duas coisinhas que me perguntaram. Uma é, como que eu tô dando conta de lidar, né, com a rotina que eu tô tendo de academia, faculdade, mestrado, namoro, e tudo mais. E a segunda pergunta é a respeito de, assim, como está essa nova fase, o que eu espero dessa minha nova fase, porque namorado novo, objetivos novos, como que eu tô lidando com tudo isso. Então, assim, eu vou fazer um resumo do que eu espero e vou falar um pouco. O primeiro ponto pra falar é como que eu dou conta de tudo. Não sei. Vocês vão perceber no vlog desses desafios dos 30 dias aí, do mês de junho, que eu estava muito estressada. Ainda estou um pouco, porque é muita burocracia pra se formar, muitas coisas pra dar conta, e ao mesmo tempo eu vou na academia todo dia, e eu não almoço fora de casa, não faço minhas refeições fora de casa, eu como em casa todos os dias, todas as refeições, então eu cozinho o dia inteiro praticamente, eu passo minha vida cozinhando, e eu tenho mestrado, eu tenho as conclusões da faculdade, eu tive que apresentar TCC esse semestre, eu tive um monte de coisa, gente. Então, assim, como que eu dou conta? Eu tento me organizar muito. Eu tenho uma agendinha, um caderninho, que eu uso toda semana, eu anoto tudo que eu tenho pra fazer naquela agendinha. Eu, sem aquele caderno, eu não sou nada. Eu anoto aquilo lá, desde quanto eu ganho com o YouTube, o quanto que meus pais me dão por mês, eu anoto quanto que vai vir meu cartão de crédito, se vai sobrar dinheiro, se não vai. Eu anoto os meus compromissos que eu tenho com a faculdade, com o mestrado. Gente, eu anoto tudo. Então eu acho que ter eu sou assim, tem gente que usa o celular, tem gente que, né, gosta mais dos meios eletrônicos. Eu sou mais o papel e caneta. Eu anoto tudo no caderninho. Então, uma coisa que me ajuda muito a dar conta de tudo é ter uma organização, é me organizar. Então toda semana eu me organizo. Às vezes eu me organizo 2 vezes por semana, porque eu me perco. Mas é me organizar com papel e caneta mesmo. Outra coisa que eu acho que me faz conseguir dar conta de tudo isso é o foco. Por exemplo, esse mês de junho que eu tinha o vlog pra gravar, foi um compromisso. E eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu assumi mesmo um compromisso de que eu ia dar conta disso e eu cumpri, sabe? Então a sensação de cumprir o que eu me propus a fazer me trouxe uma felicidade muito grande. Então, assim, você ter um compromisso com aquilo, assumir um compromisso com aquilo que você quer melhorar, com aquilo que você quer mudar,
eu acho que só tende a trazer coisas boas pra você, sabe? Se você quer emagrecer, assuma um compromisso com você mesmo. Se você quer ir melhor no seu trabalho, assuma um compromisso com você mesmo, sabe? Assuma que aquilo vai ser temporário, assim, temporário no sentido, vai ser um esforço maior no começo e depois vai se tornar natural, sabe? Depois se torna natural, esse sacrifício vira outra coisa, não é um sacrifício, né? Você estar determinado a cumprir aquilo. Por mais que seja cansativo, pra mim tiveram dias de ir na academia assim e falar, putz, tô indo, mas eu não sei se eu vou dar conta hoje, e a gente nunca se arrepende de ter ido, sabe? Vários dias que foram difíceis, assim, eu pensava e falava, putz, que vontade de poder comer uma outra coisa, assim, que um chocolate, alguma coisa, e aí eu tá determinada, eu ter o objetivo e eu falar, não, eu me propus a fazer isso, e é pra mim, tô cuidando de mim, né, por que eu vou estragar isso? Então eu acho, ter um objetivo, ter um foco, né, e controlar esse foco, e ter o autocontrole, exercer o autocontrole, né, exercer você estar no comando da situação. Acho que isso é muito importante, isso é muito bacana. Outra coisa que, né, pra eu encerrar, é assim, quais são meus objetivos agora, quais são as minhas metas, como eu tô vendo o futuro. Então assim, gente, eu tenho muitas coisas pra conquistar esse ano. Eu vou falar só do canal agora, porque eu quero falar um vídeo só sobre o que eu acredito pro meu futuro, assim, o que eu espero, qual é a condição que eu me encontro hoje, né? Porque afinal eu vou em breve estar formada e provavelmente desempregada. Então assim, eu quero fazer um vídeo falando e motivando, incentivando as pessoas. Mas sobre o canal, o que eu espero hoje eu queria muito atingir os 100 mil inscritos até o final do ano. Eu tenho essa vontade e eu conto com a ajuda de vocês, gente. Se inscreve aqui no canal, por favor, me ajuda. Eu queria muito atingir os 100 mil inscritos esse ano. Eu acho que essa marca dos 100 mil é uma coisa muito importante, né, pro crescimento do canal. É um marco que mostra que a gente tá chegando lá, sabe? Que a gente tá crescendo. Então eu queria muito atingir os 100 mil inscritos. Eu sei que eu passei 6 meses aí bem afastada, mas, gente, minha vida ficou uma loucura com o tanto de coisa que eu tive pra fazer esse semestre. E não era preguiça, não era desânimo, eu tava feliz, tava motivada, mas assim, eu tinha tanta coisa pra fazer que eu não consegui ter tempo. O tempo que eu tinha livre eu fazia outras coisas que não eram gravar vídeo, sabe? Eu tive muita coisa pra fazer mesmo, assim, eu estava extremamente sobrecarregada. E agora eu sei que eu vou ficar com um tempinho melhor, então eu queria me dedicar bastante ao canal, sabe? Eu tenho vontade de fazer isso com amor, com dedicação, como eu fazia no começo, porque eu amo o canal, sabe? O canal, ele me traz um retorno financeiro, ele me traz, mas não é nada grande, não, e eu não tenho patrocinador. Então, assim, o canal, eu faço ele por amor, eu faço porque eu gosto de ajudar, eu gosto de ver o reconhecimento de vocês, sabe? A respeito do esforço que eu faço nos meus vídeos, do conteúdo que eu passo pra vocês, então eu faço por amor mesmo, sabe? Então eu queria atingir a marca dos 100 mil inscritos, eu queria que o meu canal crescesse, assim, eu queria começar a trabalhar com patrocinadores e pessoas que sustentassem mais, né, o meu canal, mas assim, que fossem coisas relacionadas aos assuntos que eu gosto, sabe? Que não fosse um publi falso, sabe? Porque isso não tem a ver comigo, eu não faria isso, sabe? Então eu gostaria de ter algo que aparecessem publicidades, eu quero me esforçar para isso acontecer, mas publicidades que tenham a ver comigo, sabe? Que me façam crescer, que me ajudem. Então, é isso que eu espero pro canal. Eu espero assumir mesmo esse compromisso e conseguir cumprir. Eu queria que vocês acreditassem, né, que eu vou dar conta de cumprir os vídeos, de cumprir com esse novo ciclo, com essa nova fase que eu tô entrando. Mas é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem se eu não respondi a sua pergunta em específico. Eu recebi bastante pergunta, mas eu quis fazer um apanhadão geral do que foi mais perguntado. E eu espero que vocês gostem, né, dessa nova fase do canal. Eu espero que vocês gostem dessa nova fase da Carla, que quem me acompanha desde o começo, eu comecei a fazer vídeo acho que com
sei lá, 16 anos, hoje eu tenho 23. Então, eu acho que é uma evolução, né? Uma constante evolução. Eu tô batalhando pra evoluir, pra ser cada dia melhor. Eu tento levantar todos os dias da minha cama com a proposta de ser uma pessoa melhor, de evoluir, de estar cada vez mais conectada com Deus, de fazer cada vez o melhor pro próximo, de evoluir a minha alma, de me evoluir como pessoa e passar isso pra vocês, sabe? Eu tô bem contente com essa ideia de retomar o canal, eu tô bem empolgada, isso pra mim tá sendo algo novo, novamente, eu tô fazendo a mesma coisa, mas de uma forma nova, então eu acho que a minha felicidade em poder proporcionar pra vocês, né, vídeos novos e conteúdo novo e poder trazer vocês pra dentro do meu apartamento e mostrar pra vocês, eu acho que eu tô num momento de paz, né, minha mente tá em paz, minha cabeça tá em paz e eu acho que vocês merecem, né, ter um pouquinho disso pra vocês também, tá bom? Super beijo, perdoem essa zona aqui no fundo, que agora é hora de arrumar aqui a sala e é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo!